Bom dia, meus irmãos. Este vídeo é para o momento da nossa escola dominical, no dia 2 de maio. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre desenvolver a salvação. Nossa aula vai tratar disso. Só que o tema não fui eu que inventei, o tema é tirado exatamente do texto bíblico que nós vamos estudar hoje. Então vamos começar orando. Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, te damos graças pelo bem, pela vida, pela misericórdia, pelo perdão em Cristo Jesus. Confessamos a tua presença que somos pecadores, Senhor, e pecamos por palavras, pensamentos, atos, e pedimos que o Senhor nos purifique na nossa vida com o sangue precioso do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo pedimos ajuda-nos a crescer espiritualmente de modo que sejamos melhores filhos para o Senhor. Ajuda-nos, Pai, neste esforço, neste tempo de dedicação à Tua Palavra, para que ela nos fale, nos edifique e o Senhor nos abençoe. Abençoe o Teu servo que realiza esse trabalho nesse momento, mas abençoa também cada vida que for alcançada com esta mensagem pelos meios eletrônicos. E abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, começando pela Igreja de Cristo, por todos os crentes do Senhor, em Indiaporã. Em nome de Cristo Jesus, nós colocamos esta oração diante de Ti e entregamos a Ti a nossa vida. Amém. O texto bíblico para esta aula é Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, que dizem assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja que o tema que eu escolhi para nós nessa escola dominical está aqui. Então o tema é compreensão da sua condição de salvo, e um incentivo você a crescer espiritualmente, tá? Mas isso nós vamos ver de acordo com o que a palavra de Deus diz. E eu quero começar introduzindo o assunto, fazendo a gente pensar e se localizar como salvo. E meu objetivo é pensar na responsabilidade que vem com isso. Mas eu me faço claro. Então, você ouviu o Evangelho, se vê salvo, e agora? O que deve acontecer? O que você tem que fazer? O que você tem que ser? Nessa linha de raciocínio se enquadra o que eu quero falar para vocês, o que eu quero explicar para vocês. A gente ouve o Evangelho, se converte, e aí somos informados e garantidos, pela palavra de Deus, especialmente pela palavra de Cristo, que somos salvos. Aí a gente descobre o quanto Deus nos ama, a gente descobre o quanto Ele se importa conosco, e a gente entende pela palavra de Deus que Ele nos salva, que o Senhor Deus nos salva, Cristo nos salva, que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa, que Ele nos protege. E a palavra de Deus diz ainda que Ele é o sumo pastor das nossas vidas e também das nossas almas, da nossa vida e da nossa alma. Então, quando a gente vê essa lista de benefícios, nós vemos que nós somos privilegiados. Nós ganhamos uma posição elevada. Nós temos privilégios. E aí eu quero pensar que com privilégio vem a responsabilidade. Tá certo? Nós podemos aplicar esse princípio do privilégio traz responsabilidade na vida profissional. Você ganha uma promoção, vem um bom salário, um melhor salário, mas vem responsabilidade. Na verdade, você ganhou maior responsabilidade, por isso o cargo é pomposo e o salário um pouco poupudo, um pouco mais poupudo. Então, na vida familiar, você é criança, cresce, vai ganhando responsabilidade, namora, noiva, casa, é um privilégio, mas tem a responsabilidade. Manter a família unida, esposa, esposo, você é responsável, filhos, o marido e a esposa, atualmente o marido e a esposa são responsáveis pelo sustento, pela manutenção espiritual de cada um. Então tem muita responsabilidade. A salvação também tem responsabilidade. E a sua primeira responsabilidade é o que nós vamos tratar nesta manhã, para que nós nos percebamos salvos, privilegiados e em
pleno, franco desempenho da nossa responsabilidade de salvo, tá certo? Paulo fala aqui que a salvação traz uma responsabilidade. E a nossa primeira responsabilidade com respeito à salvação é o desenvolvimento da salvação. A igreja de Filipos, os filipenses, foi evangelizada pelo próprio Paulo. A cidade foi evangelizada pelo próprio Paulo e formou-se ali uma igreja. Pela carta que a gente vê escrita, é uma boa igreja, uma bela igreja. O trabalho que ele fez lá também foi bom, né? E agora ele escreve para essa igreja esta carta dizendo: desenvolvam a sua salvação, tá? E vamos lá. Vamos entrar direto, então. Eu quero tratar com você sobre a frase desenvolvei a vossa salvação. É uma frase que está lá no meio do versículo 12. E o tema deste ponto da aula é: a salvação precisa ser desenvolvida. Foi o apóstolo Paulo que falou, foi ele que mandou, não fui eu que inventei. Eu só estou usando aqui como tema para a gente se edificar e crescer espiritualmente. Vamos procurar a definição de desenvolver. O que é desenvolver? Literalmente, desenvolver começa com a ideia de tirar o invólucro de alguma coisa que está envolvida. Um pacote, um repolho, está envolvido em camadas, uma cebola. Eu estou pensando nas camadas, mas o pacote, o embrulho, a caixa também é alguma coisa que está dentro de um invólucro, alguma coisa que o envolve. Desembrulhar, desenvolver também é desembrulhar, é desdobrar, né? Tirar o invólucro. Então, nesse ponto, você imagine que a salvação possa ser um pacote que Deus te deu. Só que esse pacote está dentro de você. E você sabe, pela palavra de Deus, o que tem no pacote. Aliás, você precisa ler a palavra de Deus para saber o que tem dentro desse pacote, para explorar o pacote, né? Então, você precisa abrir o pacote para ver o que tem dentro, para conhecer e explorar, tá? Desenvolver é tratar a salvação como um pacote e debruçar em cima dela. Outra parte da definição diz que é fazer crescer, né? Aumentar as faculdades ou capacidade, pensando no ser humano agora. Dar incremento, dar meios, condições para que desabroche, para que cresça. Então, aqui depois que você conhecer o pacote que tem dentro, abrir e conhecer o que tem dentro, você precisa fazer com que ele cresça, multiplicar aquilo. Só que aquilo, na verdade, o pacote é você mesmo. A salvação está dentro de você mesmo. A salvação são aquelas coisas que o Evangelho diz que você tem e que você precisa fazer e se tornar depois que se tornou e depois que é um salvo. Então, basicamente, é crescer, progredir, amadurecer. É a ideia do desenvolver. Até agora nós só estamos vendo o dicionário, desenvolver. Mas eu penso assim, que desenvolver aqui significa fazer desabrochar como um salvo, amadurecer, crescer. Tá certo? Isso é a ideia. Mas então vamos colocar em prática, na prática espiritual, como é que se dá o desenvolvimento da nossa salvação. Então, como é que eu faço na prática que a minha salvação cresça? Bom, vamos pensar. É uma exortação do apóstolo Paulo à igreja, a igreja de Filipos. Por isso, quem mora em Filipos é filipense. Então, a carta é escrita aos crentes moradores de Filipos, por isso, filipenses. Muito bem. Essa exortação do apóstolo Paulo, desenvolver a vossa salvação, ela nos ensina que nós precisamos pensar e até precisamos entender um pouco dessa ideia de desenvolver para que nós possamos fazer. Precisa olhar se está fazendo, se você está fazendo, se você está desenvolvendo. E eu fazer a mesma coisa comigo, tá? Então, eu penso que desenvolver a salvação requer que a gente compreenda que aquilo que Deus fez ao nos tornar salvos, Ele nos colocou numa nova posição. Nós precisamos compreender que nós estamos numa nova posição. Eu não estou pensando aqui em posição de honra, não. É a posição, é condição, na verdade. Eu chamo de posição, mas na verdade é condição. Condição de salvo.
e ela me coloca numa posição diferente, ela me tira da condição de criatura de Deus, perdido, para filho de Deus, salvo. Então eu tenho um relacionamento direto, claro, adequado com Deus, através de Cristo, tenho a habitação do Espírito Santo em mim. Então, em relação a Deus, eu estou próximo. Em relação ao inferno e ao mundo, eu deveria estar me distanciando. Né? Eu já não pertenço mais ao mundo. Moro no mundo, mas ele não manda mais em mim. Eu não dependo mais dele. E ao inferno, do inferno eu fui salvo. Do futuro no inferno eu fui salvo. Então essa é a posição. Então, esse pacote que Deus nos dá precisa ser aberto e precisa ser conhecido. Então, o que tem para mim nessa condição, nessa posição de salvo? Eu preciso conhecer. Então, é necessário que também, depois de conhecer a nossa posição e o que implica nisso tudo, eu preciso assumir a posição, a condição de salvo. Tá? Eu preciso assumir a postura. Então, depois de conhecer, eu preciso ter a postura de salvo. Então, é necessário compreender que esta condição e posição, na verdade, é uma vida nova que foi implantada por Deus em mim, né? Com a habitação do nome de Cristo, com a habitação do Espírito Santo. E ela é também, ao mesmo tempo, que é uma vida implantada, ela tem o seu potencial de crescimento, o seu potencial de desenvolvimento, a salvação, a vida nova, a semente imarcessível que Pedro fala, que foi colocada dentro de nós, né, pela palavra. Então essa palavra é uma semente que não murcha, que precisa ser desenvolvida por mim e por você, quero dizer. Então, o apóstolo Paulo que disse, vamos entender e vamos fazer o que ele falou, porque o apóstolo é para ser obedecido. Então, meus irmãos, por causa disso, não há tempo de estagnação. Nós não temos tempo de ficar parado. Nós não podemos ficar assim contemplando somente a salvação. Os anjos anelam perscrutar a salvação, mas eles anelam meditar. Como é que as implicações, cada ato de Cristo, eles não querem pregar o evangelho para ninguém, não. Eles anelam, eles desejam perscrutar, olhar, estudar, meditar. Mas nós não temos tempo para ficar meditando e somente contemplando. Contemplar a salvação, o nosso Deus, a nossa condição é importante. Contemplar é parar, meditar e tentar visualizar estas coisas, né? Penetrar estas verdades e se beneficiar disso. Mas nós não podemos ficar parados. A salvação não é uma coisa, não é como uma pedra preciosa, como um presente de metal precioso ou um presente de uma pedra preciosa que você guarda, é teu, é um valor teu. Muito menos uma obra de arte que você pendura na parede e ela fica lá, só para ser olhada. Salvação não é assim. Portanto, nós não temos tempo para nos estagnarmos. Estagnar é uma coisa que é viva e para. A água parada, uma água estagnada, apodrece, né? Nós não temos tempo de ficar contemplando e, portanto, ficar parado. Nós não temos o direito de permanecer bebês espirituais, infantis espirituais, crianças de colo. Nós não podemos. Ainda que seja muito confortável ser ou sentir-se uma criança de colo, um bebê, porque ser bebê requer que haja quem cuide. Na verdade, nós precisamos crescer e andar com as próprias pernas e cuidar de nós mesmos. Bebê espiritualmente, não. Na prática, então, como é que faz? Nós precisamos exercitar, experimentar, fazer, realizar cada coisa que a Bíblia nos manda fazer no sentido espiritual. Tudo que tiver valor espiritual da Bíblia tem que ser feito. Tudo que ela manda nós sermos, nós precisamos nos tornar. Tudo que é boa obra que ela manda fazer, nós precisamos realizar. Tudo que é virtude que nós precisamos ter, nós precisamos buscar e desenvolver com a graça de Deus. Tá certo? Aplicando um pouco desse ponto aqui do desenvolver a salvação. Pôr-se em rumo, pôr-se em marcha, pôr-se em exercício espiritual. Então, eu acho que assumir compromissos espirituais estaria adequado também com a ideia de desenvolver a salvação. Um compromisso de dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos a Deus e a palavra de Deus, porque ele fala,
pelo livro dele, ele fala conosco, nós precisamos dar ouvido. Nós precisamos ter boa vontade com a palavra dele, com o livro santo, para ouvir, para entender, para ter atenção, aprender e praticar, e pôr em prática. E nós precisamos especialmente nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo, sermos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Imagem quer dizer a perfeita varonilidade, não é parecer com Cristo na feição dele, né, ter a mão que Jesus tinha, o nariz que ele tinha, não. A imagem espiritual, o caráter, né, o amor pelo Pai, a afeição pela palavra, o cumprimento da palavra, essas coisas todas nós precisamos ter. Porque, Paulo colocou para nós o alvo de estarmos conformes, ter a forma, né? Ter a forma da forma, e essa forma que ele coloca aqui é a imagem de Cristo nesse sentido espiritual. Romanos 8, 29, ele fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus predestinou para que nós fôssemos conformes, adequados à imagem do Filho de Deus Jesus Cristo, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito, o principal, o primeiro, mas nós precisamos imitá-lo. Esse é o sentido. Então, desenvolvemos a nossa salvação quando estamos espiritualmente ativos, fortalecidos no reino de Deus, cumprindo os mandamentos da palavra de Deus, parecendo com Cristo. Entendeu? Desenvolvei a vossa salvação. Muito bem. Mas Paulo disse mais coisas a respeito do desenvolver a salvação. E eu até troquei a ordem, para ficar numa ordem mais fácil para a gente entender. A sequência que eu vou usar aqui, o 2, é: a salvação precisa ser desenvolvida humildemente. Mas não tem a palavra humilde no texto que nós lemos. Mas tem a ideia de humilde. Com a frase: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Verso 12 também. Vamos pensar um pouco sobre temor e tremor. Então, assumir essa postura de temor e tremor. Vamos entender o que está implícito aqui. A ação de desenvolver a salvação não é algo humano. Quero dizer, é o humano que vai desenvolver. Dentro do humano, dentro de você como humano, está o pacote da salvação, o potencial da salvação, a vida espiritual, a salvação, a vida eterna, ela já está implantada dentro de você. Mas desenvolver isto não é algo da inteligência humana e muito menos da força humana. Não é da capacidade pura e simplesmente humana. Não. É algo que se faz e se exercita com humildade. Lembra quando eu expliquei humildade? O humilde consegue se ver como ele é totalmente. E ele sabe que não é bom. Então ele fica pequeno. Ele se humilha. Ele entende que ele é pequeno. Ele compreende quem ele é, mal e pequeno. Então ele se mostra pequeno, ele se torna pequeno. Ele se humilha. E Paulo disse que é com temor e tremor, tá? E é isso que é a humildade. Porque temor é um medo responsável, não é um medo paralisante, fóbico, né? Fóbico relativo a medo. Fobia é medo, né? Não tem jeito de explicar muito isso. Medo. Mas é um medo não doentio. É um medo virtuoso. Mas medo pode ser virtuoso, pastor Donizete? Pode. Você sobe uma escada com medo de cair. Você não ultrapassa os carros na estrada de modo irresponsável por medo de acontecer um acidente, de se prejudicar e de prejudicar a outros. Você respeita a polícia no trânsito de medo de pagar a multa. Então esse medo é bom. Esse medo te preserva a vida. Esse medo preserva a sua saúde, e mais das vezes. Então é um medo responsável. Temor é um medo responsável de falhar.
falhar porque é imperfeito. Então é um temor. A palavra temor não tem outro significado a não ser medo. É um significado só, e é medo, só que esse medo virtuoso. E tremor? Tremor, então, é o medo responsável também de desagradar a Deus. Você treme de medo de Deus pegar a cinta dele contra você. Então, é o medo de desagradar a Deus, porque ele é poderoso e forte o suficiente para te disciplinar. Então, é um sentimento que revela o reconhecimento da sua fragilidade. Tá? Eu reconheço a minha fragilidade, por isso eu tremo. Porque a palavra é poderosa, eu tremo diante da palavra, eu tremo diante de Deus que é poderosíssimo, é o Deus da palavra, e por isso há o tremor. Quer dizer, consciência do temor me leva ao tremor. Aspectos diferentes da mesma coisa. Então trata-se o tremor e o temor, né, de uma disposição que movimenta a gente para assumir uma condição de dependência de Deus, né? Humilha-se e se coloca diante de Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos auxilie na nossa condição de aqueles que não querem falhar, aqueles que não querem desagradar, aqueles que não querem ser disciplinados pelo Senhor, porque Ele disciplina, Ele é Pai, Ele disciplina, então isso é ponto pacífico. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor, quer dizer com humildade, é alguma coisa que se faz aos pés do Senhor Jesus Cristo, é alguma coisa que se faz olhando para o Senhor, é algo que se faz suplicando ao Senhor ajuda, é algo que se faz em comunhão e conjunto com o Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Cristo nada podemos fazer, ele disse isso em João 15. Então, e o próprio Deus declarou no Velho Testamento uma coisa muito importante em Isaías, capítulo 66, verso 2, que diz assim, o próprio Deus falando: porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então Deus está olhando para as pessoas e vendo quem é que tem temor e tremor. É que temor e tremor, ele olha para si, olha para Deus, sabe que Ele é grande, sabe que Ele é exigente, Ele mandou que a gente tivesse muitas virtudes, a gente se humilha sabendo que não vai ter tantas virtudes ou tão intensamente quanto o próprio Deus, mas vai correr atrás. Então se humilha para correr atrás. E Deus está olhando para quem é humilde, tem temor de Deus e tremor da palavra dele. Ele está procurando estas pessoas. Tá certo? Desenvolver a vossa salvação. A vossa salvação precisa ser desenvolvida com temor e tremor. 3. A salvação precisa ser desenvolvida com obediência. Também não inventei esse termo aqui. Lá numa parte do verso 12, mais no começo, fala assim: como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na ausência, né, que Paulo estava longe, ele havia formado a igreja e se ausentou, foi para frente na segunda viagem missionária dele. E agora ele está falando, vocês, quando eu estava lá, vocês sempre foram obedientes. Mas agora ele está falando de obediência de novo. Por quê? Porque obediência é essencial para a salvação, para o desenvolvimento da salvação. Ninguém desenvolve salvação sem obedecer. Então, Paulo apela para esse senso de obediência, porque ela é necessária para a salvação. O verso 12 inteiro diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Como sempre obedecestes. E o que é a obediência que ele está pedindo? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Assumir a posição de começar a desenvolver a salvação é obediência a esta palavra aqui. Então, há uma palavra pastoral aqui do apóstolo Paulo que é para ser obedecida pela igreja. E nós não temos a palavra pastoral com a autoridade do apóstolo, não. Mas temos a palavra do apóstolo que se tornou escritura. Essa palavra que nós lemos era um conselho pastoral de Paulo para a igreja de Filipos e que aqui para nós é palavra de Deus. Então, se é palavra de Deus, é para nós também. É uma palavra
autoritativa, ela determina o que nós devemos fazer, tá certo? Mas se eu começar a buscar conhecimento, mas não prática, eu não estou obedecendo, eu não estou desenvolvendo a salvação. Desenvolver a vossa salvação. Então baixa a cabeça, se humilhe, vai desenvolver essa salvação. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, eu não estou obedecendo? Não obedecendo, eu não estou desenvolvendo a salvação. Tá certo? A salvação precisa ser desenvolvida em dependência. Eu estou agora aplicando um pouco dessa última parte que nós vimos, né? É obediência. Eu preciso, para obedecer, eu preciso me colocar numa condição de dependência do Senhor. Eu estou pensando aqui no verso 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu preciso agora fazer uma revisão do assunto. Vamos meditar nesse verso primeiro. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você entendeu o que o versículo diz, você vai pensar assim: pastor, mas aí eu não adianta fazer nada mesmo. O senhor já falou que é uma obra espiritual, é Deus quem realiza tanto querer quanto realizar, então eu posso cruzar os braços e esperar Deus fazer. Entenda uma coisa: no que diz respeito a crescimento espiritual e a questão de você acertar ou errar, de você fazer certo ou errado, escolher certo com sabedoria ou com insensatez, é problema seu, não é de Deus. Veja, pastor, mas é Deus quem realiza. Eu vou te explicar uma coisa. Aqui não é uma ideia fatalista. Vai acontecer. É destino. E acabou. Não. Também não é um sinônimo de fatalismo, é determinismo. Não é uma questão determinista. Deus falou, vai ser, aconteceu assim, assim, é tal dia, acabou. Antes disso não vai acontecer e depois disso já aconteceu. Não é assim, meus irmãos. Nestas questões, assim, há algumas questões que Deus vai realizar no tempo que Ele achar conveniente, da forma como Ele achar conveniente, e acabou. Com respeito à salvação, o eleito será salvo e acabou. A conclusão da história da Terra, final da Terra, fim do mundo, vai acontecer e acabou. No tempo que Deus achar conveniente, as coisas desenvolverão por causa do homem, por causa do maligno, em parte, com a permissão de Deus, com a anuência do homem mau, da parte mal do homem, até chegar ao ponto que Deus falar, é agora, e Ele já sabe esse dia, é agora, e aí Ele vai fazer. Isso também não é determinismo, isso não é fatalismo. Isto é decisão e decreto de Deus. Ele escolheu fazer assim, Ele projetou, planejou e decretou que faria assim e pronto. No nosso caso, como é que funciona? Deus chama. Eu tenho dito para os irmãos, Deus chama. Você precisa ouvir e atender. Deus avisa. Você precisa prestar atenção, dar ouvidos a Deus e atender ao aviso dele. Aí é com você. Se você fizer certo e bem, você vai progredir, você vai para o lado que deve ir mesmo e Deus vai te abençoar nisso. Se você não for, não vai progredir, vai fazer coisas erradas e Deus vai usar a cinta dele. E muitas bênçãos ele não vai dar, ele vai dar alguns castigos. Quando diz respeito a nós, é uma questão dinâmica. O que eu faço me põe mais perto de Deus, mais abençoado. O que eu deixo de fazer ou o que eu faço de errado me põe um pouco mais distante de Deus, um pouco mais castigado. A palavra de Deus usa a palavra maldição, amaldiçoado. Na Bíblia tem essa expressão, né? Não vamos discutir isso agora, só vou explicar assim, rapidamente. Então, é dinâmico. Eu decido se eu obedeço ou não. Eu decido se eu desenvolvo a salvação ou não. Entendeu? É possível, mas não é confortável. E não é o que Deus espera de mim e de você.
Ele espera que nós façamos diferente. Então, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele realiza o querer e o realizar, tanto o querer como o realizar, quando você obedece. Ele chama, você faz. Ele avisa, você evita. Mas se você não fizer, você não estará desenvolvendo. E a vontade de Deus e o querer e o realizar dele não acontecerá na sua vida. O desenvolvimento da salvação não será uma realidade na sua vida. Ah, mas é Deus quem realiza quando você obedece, quando você escuta, quando você então pratica. É a mesma ideia que Cristo disse, que o que ouve e pratica a palavra é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha, né? Fez as fundações, fez o alicerce escorado, apoiado, ancorado sobre a rocha. Então está bem firme. O temporal, tudo que vier pode bater, que não vai derrubar a casa, porque ele pratica. O que não pratica é casa sobre areia, sem fundação, sem alicerce. Cai. Entendeu? É o mesmo sentido. O que pratica, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. É um pouco mais radical. Mas o que pratica, o que faz a vontade do meu Pai, esse entra no reino dos céus. Então, a primeira vontade de Deus para entrar no reino do céu é que todos sejam salvos. Porque é a vontade de Deus que as pessoas sejam salvas. É a vontade de Deus que você seja salvo. Mas, se é a vontade dele, você é eleito, você será salvo. E salvo é com você. Depois de salvo, é dinâmico. Dinâmico, uma coisa dinâmica quer dizer um fato, um objeto, uma vida, sobre a qual atuam várias forças. E a força que atua mais forte é a dinamis, é a força que vai dar o rumo, que vai dar a velocidade. Então, a sua vida depende da força que atua sobre ela. Se você atuar corretamente, você é uma força positiva atuando e Deus abençoa, e Deus ajuda, a vontade e o querer dele será realizado. E ele vai realizar. Então, se você faz alguma coisa certa, Deus faz em cima de você, junto com você, para que a coisa seja boa e para que a vontade dele, o querer deles, se concretize, seja realizado. Tá certo? É preciso entender isso, tá? Mas depende de você acreditar que a palavra está te chamando, acreditar que Deus está te avisando e começar a fazer. Não espere momento propício. O dia da salvação se chama hoje. O momento da santificação se chama agora. Hoje é o dia da salvação, é a palavra de Deus. Eu estou falando aqui por mim. O momento da santificação, o momento do começar a desenvolver a salvação é agora. Só que requer decisão, requer determinação e requer perseverança. E faça para que as coisas aconteçam. Agora, caminhando para o final dessa aula, eu quero trazer mais ideias a respeito de poder permanecer pequenininho e não crescer, talvez até edificar coisas de baixa qualidade, mas é salvo. Mas não é isso que Deus quer de nós, tá? Eu estou pensando aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Olha o que aqui Paulo fala, 1 Coríntios 3, 1 a 3. Ele fala assim para a igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está dizendo, eu não consegui falar coisas mais profundas para vocês porque vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês não cresceram. Vocês são crianças espirituais. Então é possível ser salvo, ser criança espiritual? É. Mas é um peso no reino de Deus, é um peso para a igreja, só dá problema, só dá trabalho, não cresce, não produz nada. Tem que ser carregado o tempo todo. Não foi para isso que você foi chamado para a salvação. Você é salvo, mas precisa fazer a sua parte, precisa crescer. Né? Precisa desenvolver. Verso 2, 1 Coríntios 3, 1 a 3, agora eu vou ler o verso 2. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Carnais quer dizer pequenininho, salvo, mas muito pequenininho. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
não se tornaram o novo homem espiritual, não desenvolveram a vida espiritual implantada dentro deles, a vida eterna. O novo homem espiritual não cresceu, é bebê. 1 Coríntios 3, agora 11 a 15, Paulo fala da consequência disso. Bebês espirituais não vão produzir boas obras que entram no céu, como nós já falamos na aula que eu dei para vocês sobre boas obras, tá? 1 Coríntios 3, 11 a 15, fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, tá fácil. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fogo vai passar sobre a obra e vai deixar para trás que tipo de obra era aquela, se ela permanece ou não. 14:15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, vai ter prejuízo, vai perder. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Paulo está dizendo o seguinte: se você é bebê espiritual, você não vai edificar nada que permaneça, não tem coisa boa para edificar. Você talvez não vai edificar nada, mas pode até tentar. E, na verdade, no dia do juízo, o fogo vai provar. Se for ouro, vai ficar ouro puro. Se for prata, vai ficar prata pura. Pedra preciosa, ela vai ficar pura, bonita, sei lá o quê. Agora, se for pedra, madeira, feno ou palha, vai queimar. Não vai sobrar nada. Se produzir ouro, prata, pedra preciosa, tem galardão, tem prêmio no céu, tem recompensa no céu da parte de Deus. Mas se não, não tem galardão. Ah, mas eu vou para o inferno? Não, será salvo como que pelo fogo. Faz de conta que o fogo, passou o fogo, tudo bem. Não sobrou obra dessa pessoa, mas sobrou a pessoa, por causa do sangue de Cristo. E é uma decepção um filho que não vira nada para o pai. O pai tem muita decepção. Se um filho não vira nada, imagina que o pai criou bem, deu bons exemplos, forneceu todos os recursos necessários, deu boa escola, o rapaz se formou em boa faculdade e depois não virou nada. Que decepção! Deus, o Pai, também nos chama, nos salva para que nós não nos tornemos essas decepções. Por isso é importante desenvolver a salvação, tá? É importante. Então, quem desenvolve a salvação edifica ouro, prata, pedra preciosa. Quem não desenvolve a salvação edifica madeira, feno e palha. Vai ser queimada no dia do juízo. É salvo, mas não tem galardão, tá bom? Paulo fala assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. E nada, né? Não podemos ser meninos. Não sejais meninos, tá? Não sejais crianças. Então, meus irmãos, precisamos nos colocar na dependência de Deus. Ele é um Pai bondoso e nos ajuda. Escuta, faz, obedece, que Ele abençoa, tá bom? E eu quero terminar com o apóstolo Pedro falando coisas que vão na mesma linha de Paulo, na mesma linha de raciocínio de Paulo que nós estudamos aqui. Como Pedro, dois trechos de Pedro aqui agora, onde ele fala que nós não podemos ser crianças, não foi para isso que nós somos chamados. Nós vamos para o céu, mas se for como criança, sofrerá dano, vai ter prejuízo, não vai ter, o que era teu não vai ter lá no céu. Você vai ter o teu lugar, mas não vai ter privilégios celestes que existem preparados para os salvos. O apóstolo Pedro fala assim, 1 Pedro 2, 1 a 3. Ele fala assim: despojando-vos, desvestindo-vos, portanto, de toda maldade, dolo, da hipocrisia e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, um genuíno leite espiritual, para que por ele
vos sejais dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Então nós não podemos ficar paradinho. O apóstolo Pedro fala, vocês se tornaram crianças, agora tratem de se alimentar, tratem de crescer, tratem de se tornarem fortes. Desenvolva a vida que está dentro de você. Faça crescer esta vida, desembrulha e explora, exercita a sua vida espiritual. Desejai ardentemente, com força, queira crescer, né? Quando a gente era criança, queria crescer para fazer algumas coisas, queria ter os 18 anos para poder tirar carta, para poder sair sozinho, etc, etc, né? Mas espiritualmente nós precisamos ter o mesmo desejo. Ah, e o detalhe que você vê. E quando não cresce espiritualmente, quando continua bebê espiritual, como é que é? Só tem qualidade ruim. Quando não cresce espiritualmente, tem maldade e dolo, segundo as intenções, invejas e toda sorte de maledicências. Coração ruim, olho ruim, boca ruim, tá? Segundo as intenções, no mau sentido. É porque não cresce. Quando não cresce, é essa qualidade aqui. A linha de raciocínio de Paulo também tem essa questão. Quando não cresce espiritualmente, tem um monte de defeito, tá certo? E 2 de Pedro 3,18, eu encerro com este apelo de Pedro. 2 de Pedro 3,18. Sabe de cor? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento tem muitos apelos para que o crente cresça. A igreja prega o tempo todo, cresça. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Cresça com temor e tremor. Eu só posso fazer isso com obediência, né? Com humildade, temor e tremor, com obediência e me colocando na dependência do Senhor. Não tem outro jeito. Se eu me colocar na posição e começar, junto com Deus, a agir, a crescer, Ele realiza tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Se você não fizer, nada vai acontecer. De bom, nada vai acontecer. De bom, não. De ruim, sim. E você será uma pessoa muito parecida com o não salvo. Por que você olha assim, você vive, mas tal pessoa não parece muito crente. Não parece muito um crente. Parece mais um não crente. Mas talvez ela seja salva. Pode ser que ela seja salva. A Bíblia diz que sim. Mas ela não desenvolveu a salvação. Quem é você? Parece mais com um crente ou com não crente? Você tem desenvolvido sua salvação? Trate de crescer. Foi para isso que você foi chamado. O Senhor conta com você como um crente experiente, maduro, apto, capaz. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós damos graças por esse tempo que nós estamos buscando Tua Palavra e crescendo na nossa fé. Ajuda-nos, nosso Deus, nesta condição, nesta posição que o Senhor nos deu de salvos. Ajuda, Senhor. Dá-nos que Teu Espírito testifique ao nosso coração que nós somos salvos e nos incentiva, Senhor, a trabalhar, a andar, crescer, desenvolver a nossa salvação que o Senhor colocou dentro de nós, a vida espiritual que o Senhor colocou dentro de nós. Nós Te damos graças por isso. Senhor, nós pedimos graça e misericórdia para a Tua igreja, especialmente a de Indiaporã. Pedimos a graça do Senhor sobre a vida do reverendo Jarbas, a sua esposa, a filha, que o Senhor os guarde, os guie e os abençoe. Pai, abençoa todos os crentes, todos os Teus servos que precisam de graça, de saúde, de força, de solução, de sustento, de ajuda, de paz para as suas almas, para os seus corações. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os que não são crentes também. Certamente nós pedimos, abençoa a cidade, as autoridades
Abençoa todo o povo da terra, Senhor. E abençoa a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado pelo planeta todo. Nós te damos graças pelo bem e nós oramos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom domingo para todos. Deus os abençoe.